somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual Kombi Nômade. Continuo aqui de primeira e segunda. E ainda falta aí 200 quilômetros para a cidade mais próxima. Vamos parar em um ponto de apoio a 100 quilômetros. Fiz a preventiva lá em Manaus. Para não passar isso aqui. E tô passando justo aqui. Uma cobra, né? Parece um pedaço de cobra. Não dá pra ver. Não, já tava toda desmanchada já. Um total de 62, se eu não me engano, 62 quilômetros até aqui. E a gente demorou. Chuta aí, Druida. Chuta aí você de casa. 4 horas. Vai dar 4 horas e 20 minutos. Nossa. Até aqui. Isso 62 quilômetros. 4 horas e 20. Não é brinquedo não. E já passamos por uma parte com pedra rachão, que eles falam isso? Rachão, é. Rachão que é bem grande, né? Sim. Esse trecho foi um dos piores, porque era rachão misturado com brita e quando passava com o carro, passava espirrando essas pedras para tudo quanto é lado, não tava nem aí. Não desaceleram, assim, vão a milhão mesmo. Fora isso, acabamos de passar ali por um pedaço cheio de buracos enormes, assim. Que eu imagino que quando chove, isso tudo vire realmente um desastre. A nossa sorte é que, embora estejamos fazendo ela na época da temporada das chuvas, não pegamos chuva. A única parte que a gente pegou chuva foi o momento que a gente estava parado, que é por isso que a gente ficou um dia a mais. Se tivéssemos na estrada e começasse a chover, a ideia já era parar, né? É necessário parar aqui. Só cuidado onde parar, não encostar muito. Bem, conseguimos parar, um ponto para parar. Não foi onde esperávamos. Afinal, a gente viu que mais pra frente tinha um restaurante da Maria, que é mineira, fogão a lenha. Bem, a propaganda no iOverlander tava boa e a gente decidiu seguir mais 30 quilômetros. Estamos acabados. Hoje foi 98 quilômetros andando de segunda. E ontem 200, mais ou menos. Quase 300 quilômetros de segunda. Muita canseira, Tá gente. Louco. Nossa, estamos só o pó. A Oni já bebeu a aguinha dela aqui, já caiu lá pra baixo, que é bem fresquinho. Aqui a gente conseguiu parar do lado aqui dessa construção, que já tem uma sombra. Também é o momento que as nuvens cobriu o sol. E agora a gente vai almoçar para depois pensar melhor. E hoje é o dia que mais pegamos poeira na estrada. Olha só isso! Olha isso! Muita poeira. A combinha aqui, ó. Barro. O vidro misturou um pouquinho do chuvisco que bateu. E tá toda. Tá bom, obrigado. Esse é o restaurante da Maria. A gente tira o sapato aqui, ó. Muito limpinho. E fresquinho, né? Nossa. Ai, que delícia. Aproveitando que aqui tem conexão, ó. O Druida tá ali
mandando os recados. E não perdemos o tempo não, porque o estômago já tava roncando. Vamos direto no fogão a lenha, servir um arrozinho. Tá tudo muito cheiroso. Gente, fogão a lenha dá um cheiro espetacular. E um sabor também na comida, né? Arroz, feijão. Peguei uma costelinha que tem uma carne e uma carninha de porco. Saladinha de tomate. E um gelado pra refrescar, que é o calor. Saúde! E arrumei, deixa eu ver se é um amiguinho ou uma amiguinha aqui. Deixa eu ver. Veio atrás da gordurinha que sobrou da carninha. Que gracinha! E a chuva caiu na hora certa, hein? Ainda bem que já almoçamos, já estávamos aqui. A Oni já tomou a aguinha dela, já esticou, tá ali dormindo, não quis saber de ficar aqui não. E o Druida tá aqui, ó, da base de cachorro. A dona dele está lá dentro fazendo o prato, pediu pro Druida segurar. A Oni não quis ficar aqui, eu não sei se já tá lá com ciúmes deles ou porque gosta da casinha. E acabou ficando por lá. Tá lá com um ventiladorzinho pra ela, na cama, do jeito que ela gosta. Mas você vê que coisa maravilhosa, né? Foi perfeito. Pelo menos a gente chegou aqui antes da chuva, não pegou essa lama na estrada. Que aí sim, vira um sabão. Sabão. Bem, não dá pra saber se é a atitude certa que a gente tá tomando, mas a gente vai arriscar chegar até a realidade com a Kombi sem pedir o guincho. Isso aí, vamos lá, vamos tentar chegar lá. Tá sujinho aqui, ó. Vamos tentar chegar lá, né? Vamos ver. Eu achava que eram 200 quilômetros, mas isso é até Humaitá. Até a realidade eu chequei aqui e são 80 quilômetros. Lá pelo jeito tem uma estrutura melhor, tem um posto de gasolina, tem mercadinho e tem mais uma companheira, ó. A pessoa que tava ali com os galgos vai seguir junto também. Vamos acompanhados, por mais que devagar, que foi o que a gente avisou. O Fá foi ali ajeitar o limpador e tem mais essa também, não tá funcionando direito. Então, sei não, viu? Será que vai dar bom isso? Vamos ver o quanto tempo eu tenho de luz ainda aí. Capaz de chegar lá ainda meio que escurecendo. Bora lá, pegar essa estrada aí. Famosa 7 passos. Por que 7 passos? Se você dá 7 passos, tá morto. Credo! Oh, obrigada a ser cavalheiro. Tá morta? Não, pá. Nossa, e a bichinha é bonita, hein? Preto com amarelo. Tá morta, mas não sei de quê, porque não tá amassada, não tá nada. Morreu de calor, velho. Calor? É, não tem nenhuma ferida, né? E essa é a pita de jaca mesmo? Eu acho que é a pita de jaca. E eu super medrosa. Mas enfim, fica aqui ela, vai servir de alimento, assim é a natureza. Daqui a pouco chega um gavião, algum bichinho pra pegar ela. Bora seguir estrada.
Aproveitar que paramos para mostrar para vocês. Ó, essa parte tá bem fofa mesmo. Ó o perigo aqui, ó. Aqui mora o perigo. É a lateral da estrada. O meio tá lindo, olha isso. Vou mostrar aqui de baixo pra vocês. Ó. Tem uns rachão, mas é pouco, tem pedrisco. Mas dá pra ir. Nós que já vivemos em São Tomé das Letras, Minas Gerais, pra quem conhece lá, sabe que as estradas são difíceis. Além disso, Argentina, quem pegou a Ruta 40, os viajantes aí que já tiveram a oportunidade de fazer a Argentina essa parte, sabe também que é um desafio e tanto. E na minha opinião, o que faz a BR-319 ser essa tão famosa rodovia perigosa mais difícil do Brasil é por conta da quilometragem, é por seu tamanho. Com certeza absoluta. Já vem poeira ali, ó. Ah, então vamos que vem caminhão aí, nossa senhora, já viu. Olha que pôr do sol mais lindo. Fala bom dia pra galera, olha, doida já pra encarar o calor, é sério? Não quer, tá tão fresquinha, gente, ela tá geladinha. A estrada ontem foi bem desafiadora. Acordando agora. Acordamos agora aqui no hotel, na beira da estrada, Flor da Amazônia. Chegamos, já era quase 11 da noite. A ideia era parar e dormir no posto de gasolina aqui na frente, mas na hora que a gente chegou, o tempo que a gente ficou ali, 5 minutos, que eu fiquei, ó, baixei a cabeça com uma vontade de chorar, mas fui rezar. E aí naquele momento, encheu de pernilongo, como naquele modelo, eu olhei pra trás, tinha que limpar tudo pra gente conseguir dormir, pra gente conseguir fazer alguma coisa pra comer. Foguete pra tudo quanto é lado, os moleque andando de moto. Olha, foi desesperador, foi o pior dia desde que a gente entrou no Brasil, um dos piores dias de toda a nossa jornada, viu? De cansaço, de estresse. E aí, a gente olhou pro outro lado da rua e vimos a salvação aqui, ó, um hotel de beira de estrada, que nos acolheu muito bem, acolheu a Oni tá aqui, né, Oni? No arzinho condicionado, até com as memelas ainda. E foi um presente pra nós, porque eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas pequenas. Tá aqui hoje como um presente nesse hotel com ar-condicionado, pra nós que vivemos assim, que tá um calor extremo, é muito bom. Muito. Algumas coisas simples, a gente aprende a dar mais valor quando a gente vive assim, numa Kombi. Vive na estrada. Parece um faroeste a cidadezinha de realidade, que é onde a gente tá agora. E daqui até o Humaitá, ainda tem 40 quilômetros de estrada de chão. O resto é tranquilo. Asfalto já. Então no total já é aí asfalto. 100 quilômetros, eu acho, até o Humaitá. Mais ou menos isso aí.
se tudo der certo e a gente conseguir seguir, a nossa ideia é ir até Porto Velho. Talvez nem passar em Humaitá, mas vamos ver. Vamos ver. Dia de cada vez. E estamos também aqui, ó, na companhia da Jaque. A Jaque a gente encontrou no restaurante mineiro que a gente almoçou ontem. Pois bem, ontem quando chegamos aqui, vimos a situação de como ela chegou, né? A gente reclamando de estar só em primeira e segunda, mas a estrada... A estrada destrói tudo. Nossa. Os dois traseiros furaram. Um tá com step e esse daqui já é um step só, né? Então furou o outro e já era. Teve que rodar na roda mesmo. Ela falou que não conseguiu acompanhar a gente justamente porque a gente estava devagar, mas assim que ela ultrapassou, ela já percebeu que deu sinal que o pneu estava furado. E dali pra cá, ela sentou o pau para poder chegar, porque não dava para ficar lá não. Lá é uma reserva por onde a gente passou muito perigosa, que chegando aqui a gente ficou sabendo, né, Fá? Que é uma parte onde as onças atacam muito. Muita onça que a moça falou. E já tem muito gado também, né? Por isso. E a onça já tá comendo o bezerro da galera. E aí dizem que o pessoal mata aqui as onças, mas que não dão conta. E por isso que no caminho a gente viu muito... Os curral todos iluminados, todos com muita luz mesmo. O Fá ainda falou, nossa, deve ser ladrão, mas aí chegando aqui a gente ficou sabendo que deve ser... Imaginamos por conta da onça, então. Deve ter câmera. Não, a moça falou que é, né? Imaginamos que não seja só o ladrão, então. Ou não seja nenhum ladrão, seja a onça, né, o problema. A luz é por causa da onça mesmo, pra ela não chegar. Nossa. E é por isso que choveu, que o druida tá até na cozinha hoje, ó. Olha enfumaçando a couve, meu Deus! Quem poderá me defender agora? O que você inventou? Nós inventamos de fazer linguiça dentro da Kombi. A ideia era fazer essa linguiça num churrasquinho, num espaço aberto. Outra coisa, mas realmente com 2 marchas a gente não conseguiria ficar tranquilo em lugar nenhum. Ainda bem que a gente tá aqui e aqui amanhã a ideia é ir arrumar a Kombi. Daqui amanhã eu vou procurar um mecânico, já tá ali. E tentar colocar essas outras 2 marchas para rodar aí. Provavelmente é o trambulador, vamos ver. Para quem conhece aí, trambulador, uma pecinha que fica ali embaixo ali. E aí, pra ficar no jeito, misturei o queijinho coalho aqui, ó. Só faltou um alecrim, que eu gosto muito de batata com folhinhas de alecrim. Mas coloquei orégano também. O queijo coalho tá ficando assim, ó. E nossa ceia tá pronta aqui, ó. O melão, a batatinha, o queijo coalho. E vai ser aqui, ó. No hotel na Flor da Amazônia. Beirando a rodovia aqui em Realidade. Olha. Eu vou mostrar agora os nossos aposentos. Que fresquinho. A Olinha tava na caminha dela, mas não gosta, né? Ela quer o chão. E às vezes prefere até o chão do banheiro quando a gente fica assim, porque é o lugar mais geladinho. Esse é o banheiro. Tudo muito limpinho aqui, mas sempre muito limpinho, né? Muito tranquilo. E confortável, silencioso. Uma cama boa. Uma cama boa. Ai, bom demais. Ideal, tá vendo? Pra descansar e pegar um ar mais geladinho. Agradecer, né, a oportunidade mesmo de estar aqui hoje. Nossa, olha só isso. Queimei isso daqui na saída do motor, lá embaixo da Kombi. Fui pra regular a embreagem, achando que o problema da marcha era a embreagem. E aí acabei me queimando. Deu bolha. Estourou a bolha hoje.
E eu mostrei pra vocês o quarto onde a gente tá ficando. Essa é a parte do café da manhã, que eu falei da cozinha aqui, que a gente tá disponibilizando ali. Eles cederam ali pra gente o freezer. Tem cafezinho de manhã, tem pãozinho. Muito bacana. E vou mostrar pra vocês, apresentar aqui, antes da gente conhecer a realidade, apresentar a Marta, que é a dona aqui da pousada. Um prazer de atender aqui meus clientes, maravilhoso. E a amiga, a Jaque ali, que seguiu com a gente desde o restaurante mineiro, né? Depois deu ruim. Do 502. Ela que é a dona do carro ali, que corajosa, hein? Tá viajando sozinha aí também na estrada. Você aqui que montou o hotel. O hotel Quanto há 10 tempo? anos. 10 anos. Uhum. Há 10 anos aqui, né, lutando para melhorar mais, né, Que o hotel, bacana. para melhor atender, né, as pessoas. E a gente falou, conversando aqui pro Ziano, falamos pra Marta quantas histórias, né, que ela tem aqui. Até a Jaque falou de fazer um livro e realmente, viu? Quem passar pela BR-319 e puder parar aqui em Realidade, passar uma noite, conversar um pouquinho, vale a pena, viu? Descansamos bem, obrigada. Obrigada a vocês. É, uma história de vida aqui. No Faroeste, como você falou, né? É uma cidade do Faroeste. Falta aqui os cavalos, né? Não E tem Jaque, os já. cavalos. Tem onça, né? Tem os história das cavalos, onças. tem onça. Ai, meu Deus, a onça, ela falou ali que tem até uma toca da onça, um ponto, né, na Isso, BR. só das onças, A gente nem verdade. sabia. Olha só, que bom que a gente chegou aqui, não ficou por lá. Verdade. E Jaque, você tá vindo de onde? Vai pra onde? Eu estou vindo de Manaus, estou indo para o Paraná, Paraná. São José dos Pinhais. Nossa, tá uma viagem longa também. Eu chamo, mas Você muito tá... legal. Tá sendo boa Exceto experiência. essa estrada, né, que é uma tristeza, mas de resto tá tudo certinho. E viaja com os dois doguinhos, né? A fêmea e o macho. Eu, Logan e Tina, E Tina. meus dois galgos. Eles Casal. apareceram no vídeo já também, já lá no restaurante. Meus companheiros. 3 aninhos tem eles. Legal. E valeu também, vamos pontuar que a Marta aceitou com muito carinho os É dogs. muito legal isso, né? A gente ter essa referência do hotel da Marta, né? Que é o Flor da Amazônia. Bonito esse nome, viu? Porque não é todo hotel que aceita os cães da gente, né? Bichinho. Então aqui não tivemos problema, nós estamos muito bem, os bichinhos estão bem. Estão lá no ar-condicionado, que mordomia, tão de reis. Valeu, vamos lá então, Fá. Puxar pra conhecer um pouquinho, caminhar até o mercado ali com eles, pra eles conhecerem aqui. Valeu. Já voltamos. Comemoração aqui, ó. Chegou o pneu, aê! Teve que vir lá de Humaitá. Veio de longe. Olha. Chegou na hora boa. Até mais, gente. Aqui à frente da pousada, do hotel, né? Eu falo pousada, é hotel. Top. E as casinhas, a maioria de madeira. Aliás, é um ponto legal que eu tava conversando ali com ela, porque fica muito fresco dentro da casa, fresquinho. Aqui o principal meio de transporte são as motos. Já foi uma oficina mecânica aqui. E compartilhar com vocês o que eu fiquei sabendo ali conversando com a Marta sobre Realidade. Tá crescendo, Realidade fica beirando a 319, ainda num trecho muito difícil. A gente vê os carros chegando aqui acabados. E aqui é um pequeno apoio, uma cidade um pouco maior para quem tá precisando de ficar numa hospedagem, de ir no mercado, porque aqui já tem mercado, já tem o posto de gasolina. Para quem tá começando sentido Manaus, Realidade também é aquele fôlego antes de encarar o desafio maior. Aqui a cidade começou há 15 anos atrás, então é uma cidade ainda pequena em formação. Foram cerca de 1000 habitantes que montaram pequenas casas, barracos mesmo de madeira. E ali foram
construindo, ampliando sua casa. Hoje em dia, essa é a rua principal que a gente vê, onde já tem lojinha, onde já tem a borracharia, onde já tem um mercado. Não, um só não, tem acho que uns 3 ou mais. Tem pizzaria, tem restaurante e assim vai crescendo. Pra trás dessa rua tem muita casa. Muita casa. E eles ficam na esperança de um dia essa BR ser asfaltada. Uma observação é que ela já foi asfaltada, né? Que loucura isso, eu não sabia. Na década de 80, isso? 80, 90? 70 e poucos, 80. 70, 80. Isso tudo era asfaltado. Mas por conta de poderes maiores, da balsa que parte tanto de Porto Velho quanto de Manaus, se juntaram e tiraram esse asfalto, acabaram com esse asfalto. Para quê? Para que as pessoas tivessem medo, mandassem as mercadorias pelo rio. E aí só encara a BR hoje em dia, que realmente não tem outra forma de fazer, mas que realmente ela detona os carros e é muito perigosa, é. Mecânica de moto. Tem muita agropecuária também, né? Muito. Consultório, assistência veterinária. Porque no entorno daqui tá as fazendas. Tem gado, tem plantação também. Muito milho, eles falaram. A maioria que tem casa aqui já tem um pedaço de terra mais pra frente. Aqui já tem uma certa produção de leite também. Aham. Tanto gado de corte como gado de leite. Ah, e você falou isso e olha aqui, ó, quer ver? Aqui é uma quitanda. Ai, tá fechado. Ali dentro ele mantém um leite refrigerado para depois a cooperativa passar com o caminhão e tirar e levar para as indústrias para fazer os derivados, né? Mas fica aí dentro, umas caldeiras grandes. Mantém ele geladinho ali dentro, tranquilo. Outra oficina de moto e lavador aqui, ó. Tem umas ruas pra trás. Olha, gente, a abóbora brotando ali no chão. Tudo aquilo abóbora. Ou abobrinha, né? Da família. Corre pra pegar essa sombra. Ufa, muito calor. Chegamos no mercado. Ai, papai. Olha o que ela veio atrás, ó. Farofa de castanha. Farinha de mandioca, castanha, chia, linhaça dourada, gergelim branco e temperos naturais. Bacana, né? Muito demais. E aqui tem uma outra que é a farinha de mandioca que a gente conhece em Minas como flocão. Flocão. Aqui tá escrito biju ou flocada. São essas que tem aquela ovinha que a gente via pra lá. Acho que essa aqui é um pouco de ovinho, ó. Que a gente viu muito em Manaus. Parece ova mesmo, um ovinho de peixe. Olha o tamanho desses pães, ó. Gente, olha o tamanho disso. Que lindo. Recheadão. De goiabada, olha. Doce de leite, Fá. E aí tem a padariazinha, tem pão de queijo. Vamos lá? Vamos pra estrada? Vamos. E ó, saímos de sacolas Uau! cheias. Pegamos umas coisas também pra beber na estrada, uma aguinha com gás, um biscoitinho de polvilho. Vai de boa, umas merendinhas. Merenda é como se diz aqui, né, pro norte. Alguma região também de Minas também fala Também. merenda, né? É isso mesmo. São Paulo
Interior de São Paulo Interior também. de São Paulo. Aí São Paulo fala lanchinho, um lanche. Ah, isso aí, ó. É biscoito ou bolacha? Tô saindo aqui agora do hotel com a Kombi para levar ali para ver se o mecânico dá um jeito nessa terceira e quarta. Bora lá. Uhul! Ai, papai! O trem é doido, hein? Cheguei aqui no mecânico e falou: bota as marchas. Desligado e parado. As marchas engatou. Tô achando que é só aquela pecinha mesmo que ele virou de lado. Vamos ver. O amigo tá aqui, que é lá de Minas também. E o mecânico já virou a pecinha. Eu ia até tentar isso na estrada. Tirava isso aqui e só tombar a pecinha, a chapinha que tem. Só que aí eu fiquei com medo de depois não conseguir sozinho, porque tem que fazer uma certa força por causa da mola que tem ali, né? E aí não sei, às vezes a Cá não ia conseguir fazer essa força e a gente ia ter que pagar um guincho de qualquer jeito. Esse cachorrinho tá latindo, hein? Trocou a chapinha ali. E ainda não está entrando na terceira e a quarta. Provavelmente desregulou aqui o trambulador, que é onde faz ali encaixar a terceira, a quarta, a primeira, a ré, a segunda. Provavelmente ele deu uma desregulada com a vibração. Vamos esperar que é isso. Arro. Fala galera, notícia boa! Era o trambulador que estava muito bambo os parafusos. Agora deu certo. Vamos fazer um teste agora na estrada aí. Já fiz um teste aqui na rua, entrando todas as marchas. Mas agora o teste real mesmo é na estrada, né? Bora lá fazer esse teste. Pegar a Cá ali no hotel e... estrada. Uhul! Valeu, Pelezinho! Pelezinho lá de Minas também, o mecânico. Ah, trem, lá de Itabirito. Aí, ó. A oficina dele aí. E olha o estado da combinha. Ainda não chegamos no final da BR-319 não. Olha, e já endureceu o barro aqui. Isso é nossos tanques de água. Acaba que tá pesando até mais. Aqui dentro, ó. Olha isso. Passar um pano agora. Dar uma limpada por cima, pelo menos, pra gente conseguir chegar numa cidade grande, chegar em Porto Velho ou até antes, se encontrar um lavar rápido, né? Lava jato. Vamos lavar rápido agora nela. Não dá. Mangueirinha não consegue tirar tudo isso não. A frente aqui, ó. Quem não acompanhou essa saga aí, que tá chegando nesse vídeo agora, vai lá, tem vários vídeos da BR-319, tem uma playlist grande aí de toda essa jornada pelos 19 países. E hoje ela tá assim. Aproveitar também e pedir o like de vocês. O like, às vezes, eu sei que quem tá assistindo se esquece, não sabe o quanto às vezes é importante mesmo pra nós. E eu agradeço muito. Família Nômades aqui, Kombi Nômades, agradece de coração o apoio de vocês. Quem é membro do canal, agradecer o apoio que a gente teve de vocês toda essa jornada. Tem quem começou a assistir os vídeos desde lá de trás, de São Tomé das Letras. Aliás, deixe nos comentários quando você começou a assistir, né, os Nômades. Sim, claro, deixa lá. Pra gente saber, a gente fica curioso para saber um pouco mais dessas coisas. Valeu! Aqui a casinha já tá no quase modo partida. O salão fica assim, ó, tumultuado. Dessa vez não vou lacrar como fiz da outra. Coloquei um saquinho ali, fechei para não pegar a poeira. Grande problema aí, um grande ponto da BR-319. Mas vou seguir assim, porque já era a nossa fita, né, adesiva, acabou. Acabou. E vamos na fé, que hoje, como choveu ontem,
não tá tendo tanta poeira, o solo ainda tá meio encharcado aqui, então espero que na BR também. Passar aqui só um pouquinho aqui. Dessa vez vou tirar nosso mascote de lá de trás e trazer aqui pra frente. Além da Oni, a gente carrega esse Allen, que tem aqui 7 anos esse, e era um dos produtos que eu fazia artesanalmente pra gente conseguir se manter na estrada. Então, pra quem não nos conhece, nós começamos com artesanato. A gente vivia e conquistava os sonhos através da venda dos nossos artesanatos e dos apoios que a gente recebia das pessoas que encontravam a gente no caminho, dos amigos que mandavam aquela força. Hoje, graças a Deus, a gente segue com os vídeos aqui, compartilhando cada vez melhor. Um trabalho mesmo. Dá seu like aí, hein? Compartilha aí. Acabado de pedir, mas é bom relembrar. Bora lá. E hoje ele vai aqui para encerrar, então. Encerrar a BR-319, ó, com paz e amor. Porque a gente só tem que agradecer. Mesmo perante ao perrengue que a gente teve, as tensões de andar toda essa estrada só de primeira e segunda, a gente chegou num lugar bom. Companhias, conhecemos a Jaqueline ali e a dona aqui, a dona Marta, que foi um amor, conversamos. Uma coisa esse episódio me ensinou, desafios vão aparecer, não tem jeito. Acho que nem só esse episódio, toda a vida, né? O que a gente vem aprendendo é isso. Desafios todos nós temos, alguns maiores, mais difíceis, mais pesados. Outros nem tantos, mas depende também da pessoa. Eu acho que todo mundo passa. Mas a forma que a gente encara ele, a paciência que a gente tem que ter, a serenidade para lidar com as coisas e pensar mesmo que é isso, tudo passa. E que seja da melhor maneira, é só isso que a gente pede. Então, no perrengue que foi, deu tudo certo, foi da melhor maneira, arranjamos um mecânico correto, chegamos aqui na hospedagem com uma pessoa boa. Então é isso, perante os desafios, que sejam coisas especiais que aconteçam pra gente passar com mais serenidade, né? Sei lá. Eu falo muito às vezes. Isso aí, pô. Fala muito nada. Eu que falo pouco, ó. Nossa, o cheiro é forte. Fica doidão aqui. Do suor ainda no rosto. E olha que o tempo tá fechado. Né? Mas o calor continua igualzinho. Calor. Sem pôr, sem tirar, igualzinho. Não, aqui mesmo o pessoal tá comentando com eles que aqui eles são acostumados. Quem veio morar aqui mais tempo, ou que nasceu aqui, nós sentimos muito mais o bafo da floresta, assim, quanto a umidade impacta nesse sentido. Aqui às vezes tá 30 graus e a sensação é quase 50. Né? Tá guloso. Deu certinho? Agora zerou todos os galões? Acho que tem um pouquinho outro ali ainda. Mas pra quem não sabe, a gente saiu aí, ganhou de presente. No total, quantos foram? Foram 50 litros. Um de 25 e dois de 12,5. Ganhamos os galões pra gente poder ter essa reserva. É um ponto que todos os viajantes que vão fazer a BR-319 tem que pensar. Grande parte não tem. Quando tem, como aqui mesmo, em realidade, que tem, é mais caro. Então, todo mundo traz bombonas assim de gasolina ou de diesel para segurar esse trecho.
Nosso tanque também tem que pensar que tem aí 30 litros só. É um tanque, não é original dela, é um tanque pequeno. E essa catraquinha aqui, ó, mudou nossa vida. Esse daqui ganhei na travessia do Panamá para cá, para Colômbia, da América Central para América do Sul. Os carros são presos com isso no container, dentro do container. E o lado bom de ser catraca, ao invés de corda, é que não bambeia. Enquanto essas molas estiver boa aqui, né, também tem uma durabilidade, não é pro resto da vida. Mas enquanto ela estiver durando, não bambeia, não bambeia. Oni, vamos. Opa, mas nem olhou aqui, ó. Não pensou duas vezes. Espera aí, né? Pegar as coisas e partiu estrada. Partiu encarar o finalzinho desse grande desafio, né, Oni? Que foi a 319. Menina. Aonde tá a sua casinha? Ah, tá ali. Eu sei. Você gosta da sua casinha? Olha, ela fica olhando. Mesmo com esse calor todo. Ela se adaptou, né? Vamos lá, tô indo já, calma. Olha, chamando. É? Olha Ela fica toda feliz. Partiu estrada, então, partiu encarar mais 40 quilômetros de terra. BR-319, bora! Valeu, Pelezinho, ó. Tá funcionando aí, ó. Terceira, quarta. Errou. Valeu. E agora é a prova dos 9, né? Isso aí. E tchau, realidade! Marcou nossa aventura. Tô gravando um pouquinho do barulho que faz nesse trecho aqui. Olha que o ainda tá indo bem devagar. Não tá nem funcionando. O marcador, né? Eu ia ali mirar nele e lembrei. Tá uns 20 km por hora. Tá tranquilo assim porque tá nesse canto que parece que... Menos costela, né? Costela. E isso é um grande problema também, né? Aham, A quantidade de costela, rachão também, já as pedras maiores. Tem que ter paciência. Nossa, escorregou total aqui a Kombi. Escorrega mesmo. Que doideira. E olha que aqui choveu um pouco antes, né? A gente tá passando aqui, não tá chovendo agora.
a 319. Aê! E descemos aqui para comemorar que a gente chegou na parte do asfalto, que a gente passou o pior trecho da BR-319. Aê! Ah, papai! Tomar cuidado aqui, ser rápido, porque vem a milhão os carros. Galera, vem a milhão. E esse trechinho aqui, ó, o final, tá tipo, com certeza é uma parte de atoleiro, que tá um sabão isso. Aqui mesmo tá pisando, tá colando. Vamos tirar ela para uma foto final, né? Marcar mais uma vez uma aventura inesquecível.